Olá! E ontem foi lançada através aí do canal da Lei Emergencial da Cultura, o canal aqui do YouTube. Inclusive eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse canal, que tem diversas informações, inclusive tem um curso sobre a Lei Emergencial da Cultura. Então ontem foi lançada a cartilha, a última cartilha intitulada Modos de Usar, semelhante à cartilha que já foi publicada aí alguns meses atrás, que eu falei aqui no meu canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo do meu vídeo, o link para que vocês possam acessar a cartilha, para que vocês possam baixar a cartilha em PDF, mas também, como tem algumas pessoas que me perguntam aí, que não conseguem encontrar o link, eu tenho deixado sempre na descrição aqui dos meus vídeos, mas para quem não consegue achar, basta digitar lá no sistema de busca, então no Google, cartilha Aldir Blanc, né? Ela foi lançada ontem e vocês conseguem encontrar aí de forma muito fácil. É muito legal, então ontem, no lançamento aí da cartilha, ouvindo aí a Jandira Fegali falar, o Célio Turino, né? A Jandira aí que foi a relatora da lei, algumas explicações muito importantes aí, algumas dúvidas que a gente tem aí no decorrer desses 5 meses, né? Lembrando que essa lei começou aí, o trâmite da lei Aldir Blanc começou em março, né? Então todo aí o processo de construção, aprovação, homologação, a regulamentação, enfim, para chegar aí agora no então, né, o momento mais esperado, que é da implementação da lei. Então essa cartilha ela traz aí explicações muito importantes, ela está muito, eu diria, didática, né? Uma cartilha toda ilustrada, ela traz aí diversas ilustrações de uma forma muito fácil de entender, né? Para quem não gosta de ler a lei, né? Eu acho que tem pessoas aí que têm um certo receio de ficar lendo leis, decreto, instrução normativa, então a cartilha ela faz aí uma síntese de todo o conteúdo. Então eu vou trazer aqui alguns pontos que eu fiz aí um resumo, né? É muito importante, antes de falar aqui da cartilha, lembrando aqui de algumas falas que a mim me tocaram muito, né? A Jandira falava, então, que essa lei Aldir Blanc, ela foi pensada para ser implementada pelos estados e pelos municípios, né? Então essa lei aí ela vai ser implementada pelos órgãos gestores, né, dos estados, das secretarias estaduais de cultura e das secretarias municipais de cultura. Ela deverá então ser aí gerida, né? Ela deverá então trazer uma execução, uma gestão por parte desses governos, por parte desses órgãos, e não pelo governo federal. O governo federal apenas aprovou a lei e repassou, né? O compromisso do governo federal então era de aprovar e repassar esses valores para os estados e para os municípios, mas também não esquecendo que ela também foi feita, pensada para ser executada em conjunto com a sociedade. Então não podemos achar que só lá o secretário de Cultura vai executar, mas também cabe aos conselhos, cabem aos produtores culturais, aos artistas participarem das conferências, participarem dos observatórios, dos grupos aí de trabalho. Eu estou participando de um grupo de trabalho aqui do meu estado, porque é muito importante, ela foi pensada desta forma, né? Ela foi criada para que fosse aí um trabalho em conjunto, então que a classe cultural possa acompanhar todo esse processo de implementação, de acompanhamento, de fiscalização da lei. É muito legal, então, aí, né, pensar que nós temos aí esses recursos, então, para serem distribuídos aí em todas, né, seja através de auxílio emergencial, seja através de subsídio, seja através de editais. É muito interessante pensar, então, que nós temos aí esses órgãos gestores pensando nessas políticas culturais a partir também da demanda da comunidade, da demanda da classe cultural. Então vou fazer uma síntese aqui da cartilha. A cartilha ela tá muito bacana, realmente eu fiquei muito feliz quando eu acessei essa cartilha ontem. Ela tem 59 páginas,
Ela inicia então contando aí o histórico, né? Ela conta a história da lei desde quando tudo começou, né? Acredito que a maioria já sabe, já acompanhou, mas para quem aí pegou o bonde andando, é legal então aí de obter, né, as informações aí de toda a história do trâmite do processo da lei. O que é a lei? Então ela explica exatamente de uma forma objetiva o que vem a ser a Lei Aldir Blanc, como funciona. Então lá na página 22 ela explica como funciona, o funcionamento da lei. E é legal porque ela explica de forma ilustrativa, ela traz ilustrações, né? O que compete aos municípios, qual é a competência dos estados, quais as competências dos estados e dos municípios. Então realmente ela traz aí essa explicação de uma forma muito didática. O papel dos estados, o papel dos municípios, como se faz o cadastro. Então ela vem aqui, traz toda uma explicação de como que deverá ser feito esse cadastro. E é muito interessante porque ela deixa aqui muito claro que a ideia é que não seja nada burocrático, né? Que esses cadastros sejam feitos, sejam realizados de forma simples, sem muita burocracia. Ela explica que a importância dos comitês gestores, e aí entra a participação da sociedade civil. Ela explica, muitas pessoas vieram já me perguntar quem pode receber. Ela explica que exatamente ponto a ponto de quem pode receber auxílio, as pessoas que poderão participar dos editais e etc. Como serão os repasses, né? Como que vai se dar? Então ela explica aqui na página 32 e na página 33, ela explica todo o processo, o primeiro passo, o segundo, o terceiro passo, quais são os passos, todo o processo para como aí, então, como vai chegar aí esses repasses, né? Desses recursos. Lá na página, a partir da página 35, então ela tem aqui diversas respostas das dúvidas mais frequentes. Eles fizeram aí uma compilação de todas as dúvidas, de todas as perguntas que as pessoas têm feito aí no decorrer do tempo, através aí dos canais, né, através aí das lives, das conferências, dos debates. Então aí as dúvidas e as respostas aí das principais, eu li aqui, tem praticamente todas as dúvidas que chegaram para mim, a cartilha que ela responde. E lá no final da cartilha, então, ela traz aí a lei na íntegra. A lei 14.017/2020, ela traz aí a lei na íntegra para quem, então, quer dar uma lida, né? Para quem quer ler a lei, vale a pena. Eu já falei aí em vídeos anteriores, a lei, ela é bem... Eu considero ela uma lei curta, sucinta, resumida, a leitura tá fácil, tá compreensível e é muito bacana pensar aí que nós estamos aí então diante da implementação dessa lei. Muitas pessoas estão preocupadas com os prazos, né? Eles também comentaram isso ontem, né? Por enquanto, vamos pensar em implementar essa lei, criar aí os planos de ação, porque o que importa é que os municípios e os estados, eles têm um prazo para informar através da plataforma Mais Brasil como que vai se dar essa distribuição. Mas a ideia é que a partir do momento que se cumpriu, se estabeleceu o seu plano de ação e foi feito então o repasse do valor e esse valor foi empenhado até o dia 31 de dezembro de 2020, a ideia é que os editais aí no decorrer do processo possam também, esses valores, até você abrir um edital, você selecionar as pessoas e repassar, então que esses valores possam ainda serem transferidos ainda para o ano que vem e que os estados e os municípios possam também prestar contas de tudo isso com um prazo de até 31 de dezembro de 2021. Isso ainda está em negociação, deverá sair aí uma instrução normativa para tratar aí sobre a questão dos prazos. Era isso que eu queria falar hoje. Algumas pessoas já me pediram aí também para falar aí sobre o plano de ação por parte dos municípios. Eu estou elaborando aí um vídeo para explicar o plano de ação. Espero vocês aí então no próximo vídeo. Um beijo.